Construir relacionamentos saudáveis e significativos é uma busca intrínseca ao ser humano, e a psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud oferece dicas sobre essa dinâmica interpessoal. Embora Freud tenha se concentrado principalmente na análise do indivíduo, muitos dos seus conceitos e teorias têm aplicações relevantes para entender como os relacionamentos se formam e se mantêm. Aqui estão algumas contribuições de Freud que podem ser relacionadas para construir relacionamentos saudáveis e importantes. Teoria do desenvolvimento psicossexual. Freud propôs que uma personalidade é moldada pelo desenvolvimento psicossexual, incluindo a fase oral, anal, fálica, latência e genital. Esses avanços afetaram a forma de como nós relacionamos com os outros. Por exemplo, conflitos não resolvidos na infância podem influenciar negativamente a capacidade de formação de relacionamentos saudáveis durante a vida adulta. Conceito de ego, superego e id. Freud descreveu o aparelho psíquico em termos do id, instintos primitivos, ego, o mediador entre o id e o mundo exterior, e o superego, a consciência moral internalizada. Nas relações, o equilíbrio entre essas partes e mentes pode variar de maneira como interagimos com os outros. Por exemplo, um superego muito dominante pode levar à autoexigência excessiva que dificulta a conexão emocional. A transferência e contra-transferência. Freud modificou o conceito de transferência onde os sentimentos inconscientes em relação às figuras parentais são transferidos para outras pessoas como terapeutas. Essas características podem ser aplicadas a outros relacionamentos onde experiências passadas moldam nossas interações presentes de maneiras sutis e complexas. Complexo de Édipo e Electra. Esses descrevem conceitos sobre as dinâmicas emocionais entre pais e filhos. Embora inicialmente concentrados na relação entre pais e filhos, eles também podem ser aplicados a outros relacionamentos. Reconhecer e compreender esses complexos pode ajudar a navegar nas complexidades dos relacionamentos interpessoais. Mecanismo de defesa. Freud concorda com várias maneiras pelas quais as pessoas lidam com os conflitos internos e a ansiedade, como a projeção, a negação e a sublimação. Reconhecer esses mecanismos em si mesmo, e nos outros pode promover uma comunicação mais aberta e empática, fundamentais para o relacionamento muito mais saudável. Embora a psicanálise de Freud não seja a única abordagem para entender os relacionamentos, sua contribuição são fundamentais para uma compreensão mais profunda das complexidades emocionais envolvidas na formação e na manutenção de conexões interpessoais significativas. Já o estudioso Jacques Lacan, um renomado psicanalista francês, expandiu e reinterpretou os conceitos freudianos, oferecendo uma perspectiva única sobre a psique humana e os relacionamentos. Aqui está o próximo capítulo que incorpora tanto Freud quanto Lacan. O espelho e o estádio de espelhos de Lacan. Lacan explica o conceito do estádio de espelhos, na qual uma criança por volta de 6 a 18 meses de idade confirma sua própria imagem no espelho como uma entidade separada e unificada. Isso tem implicações significativas para a formação da identidade dos seus relacionamentos. O reconhecimento do eu como uma identidade distinta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, pois isso implica uma compreensão básica da própria individualidade e dos outros também. O real, o simbólico e o imaginário. Lacan propôs que a psique humana é uma estrutura por 3 ordens interconectadas. Por exemplo, o real, a realidade inacessível e caótica. O simbólico, a ordem dos significados e símbolos culturais. E o imaginário, a imagem espetacular do próprio eu. Compreender como essas opções de interação podem fornecer insights preciosos sobre como os relacionamentos são construídos e percebidos. Por exemplo, a mediação do simbólico, como a linguagem e os sistemas de significados culturais. Isso pode influenciar como interpretamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Objeto de desejo. Lacan modificou o conceito de objeto como um objeto de desejo inatingível, que causa uma constante insatisfação, e esse objeto pode ser qualquer coisa que simbolize a falta percebida na identidade do indivíduo. Nos relacionamentos, a busca pelo objeto de desejo muitas vezes se manifesta na busca por conexões significativas e na formação de laços emocionais. Reconhecer a natureza evasiva desses objetos pode ajudar a entender a dinâmica subjacente aos relacionamentos interpessoais. O nome do pai e a lei do pai. Lacan argumentou que a entrada da ordem simbólica é mediada pelo nome do pai, que representa a autoridade e a lei dentro da estrutura social.
Essa entrada é crucial para o desenvolvimento da identidade e para a capacidade de formar relacionamentos saudáveis e significativos. Reconhecer a influência da autoridade, da norma social na formação dos relacionamentos pode ajudar a entender as dinâmicas de poder e submissão que podem surgir nas interações interpessoais. A intersubjetividade e o outro como espelho. Lacan enfatizou a importância do outro na construção da identidade e do eu. O processo de se ver refletido nos olhos dos outros é essencial para o desenvolvimento da autoconsciência e da empatia. Reconhecer a intersubjetividade como um aspecto fundamental dos relacionamentos pode promover uma compreensão muito mais profunda das experiências compartilhadas e das conexões emocionais entre os indivíduos. Esses conceitos lacanianos oferecem uma perspectiva complementar à psicanálise freudiana, enriquecendo nossa compreensão dos mecanismos subjacentes às relações humanas e das complexidades da experiência interpessoal. Fechando esse ciclo, a integração das contribuições de Sigmund Freud e Jacques Lacan oferece uma visão abrangente, multifacetada sobre a construção de relacionamentos saudáveis e significativos, desde os estágios iniciais do desenvolvimento psicossexual até a complexidade das dinâmicas interpessoais na vida adulta. As teorias psicanalísticas nos fornecem uma compreensão muito mais profunda das forças inconscientes que moldam nossa interação com os outros. Ao considerarmos as ideias de Freud como os avanços do desenvolvimento psicossexual, os mecanismos de defesa e as influências do id, ego e superego, e as contribuições de Lacan, como o estudo dos espelhos, a intersubjetividade e objeto de desejo, podemos discernir os padrões subjacentes às relações humanas, reconhecendo as influências inconscientes, os conflitos internos e as dinâmicas de poder, podendo trabalhar para cultivar conexões mais autênticas e gratificantes com os outros. Em última análise, a psicanálise nos convida a explorar as profundezas da psique humana, a fim de entender melhor a nós mesmos e o nosso relacionamento. Ao interagir com esses insights de Freud e Lacan, podemos avançar em direção a um maior entendimento da nossa consciência, dos nossos próprios desejos e medos e também as necessidades, promovendo relacionamentos mais saudáveis, significativos e enriquecedores em nossas vidas.